O desastre de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, teve um impacto duradouro no mundo, especialmente na forma como pensamos sobre a energia nuclear. Embora seja o desastre nuclear mais famoso da história, muitos segredos e aspectos desse evento ainda são desconhecidos pela maioria até hoje. Número 10. Ao pensar na contaminação da usina nuclear de Chernobyl, muitos imaginam poluentes sendo levados pelo ar e nuvens pela Europa. Mas existe outra forma quase invisível de a contaminação se espalhar. Nos meses após o desastre, engenheiros correram contra o tempo para proteger as fontes de água próximas a Chernobyl da contaminação do lençol freático. Chernobyl fica próxima ao rio Pripyat, escolha dos projetistas, pois a água era essencial para o funcionamento da usina. Mas o Pripyat não era apenas um rio qualquer. Ele era um afluente, um rio incrivelmente importante na Ucrânia e na Bielorrússia. Ele é essencial para a navegação, além de fornecer água para consumo e irrigação. Como a maioria dos rios, o Pripyat não recebe só água superficial. Águas subterrâneas, bem abaixo da superfície, fluem lentamente para o rio através de córregos invisíveis para a maioria das pessoas. Essa água carrega consigo nutrientes que se infiltraram pelo solo e quaisquer produtos químicos que possam ter sido pulverizados na superfície. Uma preocupação após Chernobyl era que ela também levasse material radioativo. Se o rio Pripyat fosse significativamente contaminado, isso poderia significar ainda mais devastação em uma área ainda maior. Para evitar isso, engenheiros construíram uma parede enorme ao redor da usina nuclear. Essa parede media quase 3 quilômetros de comprimento e 100 metros de altura desde a base. Ela era subterrânea e hoje não é visível na superfície. A parede de contenção subterrânea foi uma enorme façanha de engenharia. Mesmo em condições normais, construir paredes para sistemas de metrô já seria difícil, mas a pressão e o perigo enfrentados pelos trabalhadores em 1986 tornaram tudo ainda mais desafiador. Até planejar a construção foi difícil. Muitos diagramas que mostravam canos e fios elétricos subterrâneos da área foram destruídos. Engenheiros precisariam planejar considerando os obstáculos conhecidos e esperar que não houvesse mais nada oculto na área. O trabalho físico iniciou com a escavação por camadas de solo, areia e lençol freático até atingir uma camada de argila, que dificulta a passagem de água em relação aos solos arenosos. O canal foi preenchido com uma mistura comprimida de bentonita, argila e cimento, formando uma barreira impermeável. Isso exigiu equipamentos especializados. O buraco precisava ser completamente vertical e a mistura de bentonita tinha que ser imediatamente bombeada para a camada exposta para evitar que ela desmoronasse. O equipamento não foi encontrado na União Soviética e precisou ser comprado de uma empresa italiana. Engenheiros foram à Itália aprender a operar as máquinas e funcionários não podiam viajar para Chernobyl. Após meses de trabalho, o esforço compensou. O muro de 3 quilômetros foi construído com poços para garantir a durabilidade do projeto. O muro passou no primeiro teste quando a forte neve do inverno pressionou os sistemas de proteção contra a água em Chernobyl. Cientistas que estudam o rio Pripyat e a água ao redor de Chernobyl descobriram que talvez todo o projeto nem fosse necessário. O rio foi poluído por contaminantes, mas não a um nível que torne a água jusante particularmente perigosa. Além disso, a contaminação do lençol freático não parece ser um grande problema. Mesmo assim, a maioria concordou que construir o muro subterrâneo foi provavelmente a decisão certa. Em um momento em que ninguém poderia saber quais eram os riscos mais significativos, era melhor prevenir do que remediar. Número 9. Nos últimos 40 anos, a área ao redor da usina nuclear abandonada de Chernobyl se tornou algo como uma grande reserva natural não intencional. Com pouca atividade humana, plantas e animais dominaram as zonas de exclusão.
Espécies antes ameaçadas de extinção começaram a prosperar na área, e todo novo desenvolvimento de vida em Chernobyl é recebido com fascínio pelo mundo. Muitos animais que fizeram deste lugar seu lar adaptaram-se ao novo ambiente de algum modo. Isso pode envolver mudanças físicas, como sapos com pele muito mais escura ou algo mais invisível. Há uma espécie que chamou mais a atenção do público do que qualquer outra, e uma mudança visível e aparente que surgiu em outubro de 2025 virou manchete no mundo todo. Os cães de Chernobyl são populares tanto entre turistas quanto entre cientistas. Quando cidades como Pripyat foram evacuadas, a maioria dos moradores achavam que voltariam em poucos dias e deixaram animais de estimação, como cães, para trás. Achava-se que eles não resistiriam na zona radioativa, mas os cães sobreviveram. Hoje, existem cerca de 700 cães dentro da zona de exclusão. Muitos são amigáveis e esperam comida dos turistas, mas outros são mais cautelosos com humanos. Organizações como o Grupo Cães de Chernobyl têm cuidado dos cães. Isso inclui capturar os cães para vaciná-los, cuidar da saúde e evitar que se reproduzam. Cientistas colaboram com organizações para analisar como o ambiente afeta a saúde dos animais e possíveis mudanças genéticas ao longo das gerações. Cientistas identificaram marcadores genéticos que distinguem os cães de Chernobyl dos que vivem fora da zona de exclusão. Se isso se deve à proximidade da radioatividade ou simplesmente ao isolamento deles, ainda é desconhecido. Em outubro de 2025, o Grupo Cães de Chernobyl postou uma foto nas redes sociais que parecia mostrar uma mudança mais óbvia. A foto era de um cachorro com pelo azul brilhante. Alguns duvidaram da autenticidade da imagem, mas a organização garantiu que era real. Era improvável que a cor estranha do pelo tivesse relação com radioatividade. Eles observaram que pessoas que tinham visto os cães apenas alguns dias antes não tinham notado nada de estranho em seu pelo. Ao analisar onde as fotos foram tiradas, a organização achou ter descoberto a causa do pelo estranho. Nas proximidades havia um antigo banheiro portátil. Embora ninguém tivesse visto por si mesmo, parecia mais provável que a explicação fosse algo muito mais mundano do que parecia à primeira vista. O sistema químico do banheiro vazava um fluido azul usado no tratamento do esgoto. O cachorro rolou no produto químico que tingiu seu pelo com aquela cor estranha. A organização afirmou não acreditar em danos significativos aos animais, exceto se lambessem todo o pelo até limpá-lo. Em poucos dias, o pelo azul começou a desbotar e parecia que o problema tinha se resolvido sozinho. Número 8. O botão AZ5, o equipamento mais infame da usina nuclear de Chernobyl, desencadeou o desastre em 26 de abril de 1986. Sua função era inserir as barras de controle no reator 4 para parar a reação. O AZ5, geralmente automático, foi acionado manualmente durante um teste de queda de energia com as medidas de segurança desativadas. A 1h23 da manhã, o botão foi pressionado. As hastes de controle desceram 1/3 do caminho. Uma falha de projeto fez as pontas de grafite das hastes de controle entrarem antes no núcleo, deslocando a água e aumentando a reação antes do boro absorver nêutrons. O calor danificou os canais, bloqueou a descida das hastes e causou a fusão do núcleo. Há uma teoria de que o botão foi pressionado 2 vezes. O teletipo registrou a proteção de emergência, 5 a 1h23 da manhã. Seguido, 2 segundos depois, por um segundo sinal de proteção de emergência incompleto. Enquanto outros sugeriram que poderia ter sido o AZ1, o desligamento da bomba d'água ou uma falha, alguns especialistas acreditam que foi um segundo sinal AZ5. A teoria sugere que o operador soltou o botão por um momento, acidentalmente ou para limitar a reação antes de pressioná-lo de novo. Soltar o botão impediria as hastes de descerem totalmente, o que pode ter causado o desastre e explicado o relato de explosão antes do horário oficial.
A teoria transfere a culpa da falha de projeto do reator para o erro humano. O relatório oficial diz que as hastes se moveram por 8 segundos e desceram 1/3 do caminho. Se o botão foi liberado por 2 segundos, as hastes teriam se movido só 6 segundos e descido 1/4 do caminho, indicando ausência de pausa. A ambiguidade desse segundo sinal, seja a falha ou a desconexão da bomba d'água, significa que a verdade provavelmente é desconhecida. Número 7. Ao pensarmos nos liquidadores que arriscaram a vida após o desastre, muitos lembram dos bombeiros enviados ao telhado do reator destruído. Outros liquidadores foram enviados para o lado oposto do local, evitando o que acreditavam ser uma catástrofe ainda maior que o desastre inicial. Toneladas de material foram jogadas sobre o reator nuclear para tentar sufocar os incêndios de grafite. O material cumpriu seu papel, embora a maior parte dele, na verdade, tenha errado completamente o alvo. Infelizmente, isso também criou uma crosta ao redor do combustível gasto ao endurecer, que parecia aquecer o material radioativo dentro. Era quase impossível saber o que se passava naquela crosta, e os cientistas que monitoravam temiam o pior. Se esquentasse muito, poderia derreter a base do prédio. Dependendo de até onde fosse, o material poderia atingir o lençol freático sob o reator, contaminando a água e criando uma erupção de vapor que causaria ainda mais danos. Pouco podia ser feito para mudar a situação de cima. Isso exigiria romper a carcaça, o que seria extremamente perigoso para a saúde dos trabalhadores e poderia causar mais mal do que bem. Decidiu-se tentar resfriar o núcleo pela parte inferior. Especialistas da Kiev Metrobud, responsável pela construção do metrô de Kiev, foram chamados. O metrô era o mais profundo do mundo e ainda é um dos mais profundos hoje. Os engenheiros eram os mais capacitados, mas até eles enfrentariam desafios para fazer o plano funcionar. O plano inicial era criar um túnel horizontal entre a fundação do prédio do reator e o lençol freático. O túnel seria estreito, apenas suficiente para as brocas que o escavariam. Nitrogênio líquido seria então bombeado para o espaço abaixo do reator 4, resfriando o núcleo por baixo. Os engenheiros da empresa trabalharam nesse plano até 16 de maio, mas então os planos mudaram. Cientistas revisaram estimativas e seria preciso um novo sistema de resfriamento. Foi necessário construir um túnel mais largo para acomodar as pessoas e escavar uma câmara sob a unidade 4. Nessa câmara, trocadores de calor seriam instalados para resfriar o reator de maneira mais eficiente. Os mineiros trocaram de lugar com os engenheiros do metrô. Esses mineiros trabalhavam em calor extremo, às vezes tão intenso que não podiam usar respiradores. O túnel era estreito e ainda menor pelos equipamentos usados na remoção do solo, deixando os homens em risco constante de radiação. Em certo momento, ouviu-se um estalo acima e parecia que o teto do túnel poderia desabar. Felizmente, isso não aconteceu e a escavação continuou. Menos de um mês após o desastre, o túnel foi concluído e o sistema de resfriamento instalado. Dezenas de homens arriscaram suas vidas para evitar uma catástrofe e muitos tiveram problemas de saúde graves pelo resto da vida. Mas depois se revelaria que o esforço heróico talvez nem fosse necessário. O núcleo tinha esfriado e, na verdade, não havia risco de derreter o chão do reator. Número 6. De acordo com a versão oficial dos acontecimentos, o desastre de Chernobyl começou com 2 explosões em rápida sucessão, ocorrendo por volta da 1h24 da manhã. A causa exata dessas explosões ainda é debatida, mas a explicação mais aceita é uma erupção de vapor e possivelmente hidrogênio pressurizado. Segundo alguns dados, ocorreu uma terceira explosão minutos após as 2 primeiras, ainda sem explicação. Uma teoria já desacreditada afirma que um terremoto causou o desastre de Chernobyl. Uma estação sísmica, não muito longe da usina, registrou 2 eventos sísmicos distintos. A teoria indica que um terremoto inicial causou a fusão do reator, levando ao segundo evento.
Apesar de a maioria dos cientistas discordar dessa análise, é inegável que ocorreram dois eventos sísmicos. O primeiro coincide com a explosão tradicional da 1h24 da manhã que todos conhecem. O segundo, porém, é muito mais misterioso. Porém, não foi só a estação sísmica que registrou isso. Os operadores da usina nuclear também registraram isso. À 1h39, os operadores anotaram a frase explosão do reator. Isso foi mais de 15 minutos após a explosão inicial. É fácil pensar que eles só se atrasaram nas anotações ou erraram o horário, mas não foi isso que aconteceu. O evento anterior já havia sido descrito. A segunda explosão foi definitivamente distinta da primeira. Poucas informações foram registradas sobre essa explosão além do horário. Nessa fase, muitos equipamentos para registros automáticos já estavam destruídos e a atenção se concentrava no reator destruído. A segunda explosão foi bem mais fraca que a primeira, e descobrir a causa não era prioridade naquele momento. Infelizmente, isso significa que evidências importantes que ajudariam a resolver o mistério foram perdidas. No entanto, há algumas evidências que podem fornecer uma resposta. Leituras em outras partes da unidade mostraram aumento seguido de queda súbita na pressão em compartimentos herméticos e nas áreas do separador de vapor. A própria explosão pode ter causado a queda de pressão. Se a explosão danificou os compartimentos herméticos, o gás acumulado neles seria liberado de repente. Também é possível que o aumento da pressão tenha causado diretamente a explosão. Acredita-se que o desastre inicial aumentou o hidrogênio enviado a esses compartimentos herméticos. Normalmente isso seria bombeado, mas as bombas não funcionavam no momento do desastre. Se o acúmulo desse hidrogênio não tivesse para onde ir, a única opção para a liberação seria romper o compartimento, potencialmente causando a explosão. Mas isso é só uma teoria. Alguns acreditam que uma explosão de hidrogênio causou o segundo evento daquela noite, tornando improvável que tenha causado o terceiro. Exploradores da Unidade 4 relataram danos nas áreas, mas não é possível afirmar se foram causados pela explosão inicial ou pelos esforços de limpeza. Número 5. Ao redor de Chernobyl, a zona de exclusão abriga alguns dos locais abandonados mais assustadores e perturbadores do mundo. Aqui, humanos sumiram, restando apenas vestígios de vidas transformadas para sempre. Até 2020, um dos lugares mais assustadores desses era o acampamento de Verão Esmeralda. O acampamento de Verão Esmeralda já foi uma das primeiras paradas em passeios pela zona de exclusão de Chernobyl. Diferente de outros locais famosos, ele seguiu pouco conhecido, tornando-se até mais assustador que cidades abandonadas da Ucrânia. Ele ficava perto da vila de Lilev, no fim do caminho que leva à floresta. Construído em 1970, em 1986 já contava com cerca de 100 cabanas. Elas ficavam perto do rio, no lago de resfriamento, que para as crianças parecia um lago comum. Mesmo com a usina nuclear próxima, era o contato mais próximo com a natureza que muitas crianças teriam. Por mais de 10 anos, foi acampamento de verão para crianças de Chernobyl II, cidade fechada de trabalhadores das instalações militares. Aqui as crianças se divertiam, relaxavam e respiravam ar puro. As cabanas tinham personagens infantis alegres, como Mickey e Minnie Mouse, pintados. Haviam também ilustrações de crianças e animais felizes. Além das cabanas, o acampamento também incluía uma biblioteca, salão de baile, estação de barcos, cinema e loja. Fora, havia área de recreação e uma grande torre de água. Como outras áreas da zona de exclusão, o acampamento de Verão Esmeralda foi abandonado após o desastre, mas ganhou nova e perturbadora vida. As cabanas que antes abrigavam crianças agora serviam aos liquidadores. Os homens e mulheres que arriscaram suas vidas para conter o desastre permaneciam nas cabanas no tempo livre e depois deixaram o acampamento, que foi totalmente abandonado. Por anos, visitantes iam ao acampamento de verão fotografar pinturas assustadoras e playgrounds abandonados.
Equipamentos deixados pelos liquidadores também eram vistos nas cabanas, criando uma estranha justaposição do antes e depois do desastre. O acampamento ficou popular entre fotógrafos interessados em registrar como o mundo seria sem humanos. Infelizmente, isso chegou ao fim em 2020. Incêndios florestais na zona de exclusão já eram comuns. Pouca manutenção humana ocorre na zona, acumulando folhas e gramas secas que podem pegar fogo facilmente. Em 2020, os incêndios florestais foram particularmente devastadores, chegando perto da própria usina. Apesar de não aumentar muito o risco de exposição a materiais radioativos, isso causou danos significativos a vários dos locais turísticos mais populares, como o acampamento de verão Esmeralda. Hoje, resta pouco do acampamento, mas ele foi preservado digitalmente por meio de inúmeras fotos, vídeos e até modelos 3D. Número 4. No início de 2022, Chernobyl foi capturada por forças russas durante a invasão da Ucrânia. Por mais de um mês, as tropas invasoras controlaram a usina nuclear desativada, gerando temores de novo desastre nuclear. Os trabalhadores da usina, responsáveis por manter a estabilidade, seguiram trabalhando sob pressão. Enquanto isso, soldados cavaram trincheiras em solo contaminado, atravessaram a Floresta Vermelha e acenderam fogueiras sem proteção, supostamente adoecendo muitos deles por exposição à radiação. Apesar de não haver combates na zona de exclusão, os soldados russos saíram levando cerca de 200 soldados ucranianos capturados. Os cientistas que retornaram descobriram que mais de 100 fontes de radiação ionizante usadas para testes e calibração foram danificadas ou roubadas, juntamente com solo contaminado, computadores e veículos. Os saques foram tão grandes que rodas sobressalentes de blindados teriam sido retiradas para levar mais itens roubados. A descoberta gerou preocupações sobre o uso do material em uma bomba suja, mas cientistas acharam improvável, pois era comum e inadequado para armas nucleares tradicionais. Acredita-se que os soldados roubaram os itens como lembrança ou para revender. A contaminação acidental continua sendo uma preocupação significativa, e o impacto de longo prazo da invasão em Chernobyl ainda está sendo estudado. Número 3. Apesar do desastre de Chernobyl, a vida seguiu inicialmente, com o desfile de 1º de maio e a Corrida Internacional da Paz de Ciclismo, marcada para 9 de maio. Essa corrida, conhecida como o Tour de France do Leste e uma importante ferramenta de propaganda durante a Guerra Fria, deveria começar em Kiev, após sua inclusão como cidade-sede em 1986. Apesar das notícias sobre o derretimento chegarem à Europa Ocidental e alguns países do bloco oriental, sua gravidade era frequentemente minimizada. Cancelar as etapas de Kiev era considerado politicamente inviável, pois seria admitir a gravidade do desastre. Enquanto muitos competidores da Europa Ocidental se retiraram, decisão vista como exagero político do Ocidente, ciclistas de países comunistas foram pressionados a competir para impulsionar suas carreiras e evitar represálias políticas. Um corredor tchecoslovaco, Vladimir Kozarek, que adoeceu, foi submetido a testes rigorosos para provar que não estava fingindo e depois foi isolado, ficando de fora de grandes eventos. No final, 64 ciclistas competiram na Corrida da Paz de 1986, incluindo Josef Rezek, que mais tarde adoeceu e os médicos não conseguiram descartar uma ligação com Chernobyl. Testes mostraram que os níveis de radiação em Kiev não superavam os da Polônia, sugerindo que a corrida foi menos perigosa do que se temia. Número 2. O impacto do desastre nuclear de Chernobyl alcançou muito além da Ucrânia e da Bielorrússia. Foi na Suécia que o mundo exterior soube pela primeira vez que o acidente havia ocorrido. E é aqui que estão algumas das pessoas mais afetadas pelo desastre fora da União Soviética. O desastre espalhou material radioativo por grande parte da Europa.
Até o Reino Unido precisou monitorar ovelhas por décadas após o ocorrido. Mas ao norte, na Escandinávia, as coisas eram ainda mais preocupantes. A chuva que caiu no sul da Suécia e da Noruega trouxe consigo césio radioativo, um material que tem uma meia-vida de 30 anos. O governo impôs restrições rigorosas a alimentos possivelmente contaminados por material nuclear. O limite de radiação nos alimentos era tão baixo que muitos produtos precisaram ser descartados. Isso ocorreu mesmo após a venda de alimentos mais radioativos no passado, contaminados por testes de armas soviéticas feitos anos antes. As restrições não afetaram todos de forma igual. Os mais afetados foram o povo Sami do Sul. O povo Sami era um grupo indígena da Escandinávia e Finlândia. Eles têm uma cultura única na qual a criação de renas é extremamente importante. Na Suécia, criar renas é fundamental para definir alguém como Sami. Portanto, não poder criar esse animal era um problema tanto econômico quanto cultural. Infelizmente, a rena é um animal mais impactado do que a maioria pela precipitação radioativa. Uma fonte de alimento fundamental para o animal é o líquen, um tipo estranho de organismo que existe como uma colônia de algas ou cianobactérias e fungos. Costuma crescer em árvores, mas não é planta. Ele não tem raízes no sentido tradicional. Ele consome nutrientes do ar. Ele também absorveu o material radioativo. O líquen também leva décadas para crescer. Em teoria, a grama contaminada por césio poderia ser removida e com solo limpo, a grama saudável cresceria em pouco tempo. Isso não seria possível com o líquen. Considerando a importância da rena para o povo Sami, os governos centrais da Suécia e da Noruega ofereceram compensação pela carne de rena, que não podia ser consumida. As pessoas foram incentivadas a cuidar dos animais, mesmo sabendo que não consumiriam sua carne. A carne era apenas enterrada ou dada como alimento a raposas e visons em fazendas de peles. Alguns adaptaram suas técnicas de criação. Ração vinha de outras regiões para tentar limitar o consumo de líquen. O abate acontecia em diferentes épocas do ano, quando a radioatividade estava no mínimo, mas isso muitas vezes significava que não havia tanta carne. Mesmo com esses métodos, ainda houve um grande impacto na vida do Sami do Sul. Pais costumavam enviar carne aos filhos estudando fora para manter vínculos familiares. Esses laços não eram os mesmos se a carne não viesse dos rebanhos das próprias famílias. Além disso, a rena não era usada só para carne. Tudo, desde os galhadas até os cascos, era usado para alguma coisa, fosse para fazer caldo para ensopados ou linha para roupas. Além de os pais não poderem ensinar práticas tradicionais aos filhos, isso os fazia depender de fontes externas para itens normalmente vindos da rena. O povo Sami do Sul se adaptou em grande parte ao impacto de Chernobyl. As renas ainda são criadas e em muitos lugares a carne agora pode ser consumida. Mas o impacto do desastre provavelmente será sentido por muitas gerações. Número 1. Embora os incêndios iniciais de Chernobyl tenham sido extintos no início de maio de 1986, um segundo incêndio irrompeu dentro da unidade 4 em 23 de maio, quase um mês após o início do desastre. A União Soviética manteve o segundo incêndio em segredo por mais de uma década. Pouco antes das 2 da manhã, funcionários que avaliavam danos no salão sul das bombas encontraram um incêndio, provavelmente causado por cabos elétricos após a energia voltar na unidade 4. 9 departamentos de bombeiros e 138 bombeiros, liderados por Vladimir Maksimchuk, responderam ao chamado. Ciente do risco da radiação, Maksimchuk criou um sistema em que equipes de 5 homens trabalhavam só 10 minutos para reduzir a exposição. Levou meia hora para encontrar a fonte, fios brilhando que haviam incendiado o material inflamável. Devido a problemas de acesso, espuma foi usada para sufocar o incêndio. O incêndio foi controlado com poucos feridos, apesar de um homem ter quebrado a perna. Maksimchuk
foi criticado por táticas não convencionais que depois influenciaram procedimentos futuros de combate a incêndios em ambientes perigosos. Apesar de minimizar a exposição de seus homens, Maksimchuk permaneceu no local o tempo todo, recebendo uma dose muito maior. Segundo relatos, ele ficou até desmaiar e foi hospitalizado. As autoridades soviéticas ocultaram o incêndio e a doença de radiação de Maksimchuk para esconder um segundo incidente tão cedo após o primeiro. Maksimchuk continuou sua carreira, mas faleceu em 22 de maio de 1994, devido a complicações que se acredita serem resultado de sua exposição. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.